Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula e o nosso assunto de hoje será resumo. Então pessoal, em relação à elaboração de resumos, existem muitos livros sobre metodologia científica que abordam a elaboração de resumos. Eu particularmente utilizo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, a ABNT, para orientar a elaboração de resumos. Tranquilo? Resumo. O conceito que nós temos é esse aqui. Seria a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Ou seja, pessoal, dos pontos principais que um texto pode apresentar. Tipos de resumos. Então, pessoal, há vários tipos de resumos, tudo bem? E cada um apresenta características específicas, de acordo com suas finalidades, ok? Então, nós vamos ver agora alguns desses tipos de resumo, de acordo com a ABNT. Resumo indicativo. Então, o conceito que nós temos, pessoal, é o seguinte: ele indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos e etc. Ou seja, é um resumo de fato, bem superficial, tranquilo? De modo geral, não dispensa a consulta ao original. Então, onde nós podemos utilizar esse tipo de resumo? Então, vejam bem, em relação ao uso, ele é adequado ao conteúdo de folhetos de propaganda, tudo bem? Já que o material é para divulgação. Observem que catálogos de editoras e livrarias. Também serve para expor uma noção sucinta do que uma obra contém. Ou seja, pessoal, é um resumo muito breve, sobre um assunto que é abordado, por exemplo, em um texto, tranquilo? Então, por isso a necessidade, de se consultar o texto original para maiores informações. Aqui eu trouxe para vocês um modelo aí desse resumo indicativo, tudo bem? Observe aí a estrutura desse resumo. Ele começa aqui, com as referências, como vocês podem estar observando. Ele é formado aqui, por um parágrafo único, como vocês podem estar aí notando, sem recuo na primeira linha, tudo bem? Ele termina aqui com as palavras-chave, separadas por ponto, como vocês podem estar observando. Então, aqui nesse resumo, de maneira bem geral, ele é um resumo muito sucinto sobre um determinado assunto, pessoal, que foi aí tratado. Dessa maneira, esse resumo indicativo ele não dispensa a leitura do texto original, ok? Nós também temos o resumo informativo. Então, o conceito dele é o seguinte, ele informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Então, esse resumo aqui, o informativo, como o próprio nome sugere, ele contém muito mais informações ao leitor. Então, ele é muito mais indicado, para as atividades acadêmicas. Então, por isso que o uso dele, como vocês podem observar, é o seguinte, que ele é utilizado em trabalhos acadêmicos, como estratégia para informar de antemão o conteúdo de um trabalho, pessoal. Tranquilo? Então, aqui eu trouxe para vocês um modelo aí de um resumo, informativo. Observe aqui, que ele também é composto por um parágrafo único. E ele tem aqui, no final, as palavras-chave, separadas por ponto, iniciadas com uma letra maiúscula também. Observe que ele não tem um recuo aqui na primeira linha. E o espaçamento é simples. Uma outra coisa que é importante destacar é que nesse resumo aqui, diferente do outro, você deve estar notando que não ocorre aqui
as referências no início do resumo, pessoal. Então isso é muito importante você estar atento. Isso acontece porque esse resumo ele foi inserido, né, dentro do trabalho acadêmico, nesse caso aqui uma dissertação de mestrado. Dessa forma, não é necessário inserir a referência no início do resumo, pessoal. Tudo bem? Resumo crítico. Então, pessoal, nós temos o seguinte conceito, né, que é um resumo redigido, né, por especialistas com análise crítica de documento, também chamado de resenha, pessoal. Então, esse tipo de resumo ele apresenta algumas particularidades, uma possibilidade do autor emitir juízo de valor e, por isso, será analisado com mais detalhes em outra videoaula, pessoal. Ok? Regras gerais de apresentação aí dos resumos. Então, vejam bem, o resumo ele deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e também, né, as conclusões do documento, ok? Então, observe aí que ele vai ressaltar os pontos principais do arquivo. A ordem e a extensão desses itens dependem do tipo de resumo. Nesse caso, se você vai elaborar um resumo informativo ou um resumo indicativo, tudo bem? Além disso, né, também depende do tratamento que cada item recebe no documento original, com uma forma de tentar seguir aí a proporcionalidade, pessoal, que nós observamos no documento original e que deve, né, ser respeitada também no resumo. Além disso, o resumo deve ser precedido da referência, né, do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento, como nós vimos, né, no exemplo anterior do resumo informativo sobre aquela dissertação de mestrado, em que você observava a ausência da referência no início do resumo, porque o resumo havia sido inserido dentro da própria, né, monografia, né, como um item essencial, né, do documento. Ok, pessoal? Então, nesses casos aí, né, de artigos, de TCC, dissertações e teses, você não precisa colocar as referências no início do resumo, tudo bem? Então, aqui, né, para facilitar a compreensão de vocês, observem esse resumo, tudo bem? É um resumo de um artigo. Notem, né, que é formado por parágrafo único, também apresenta as palavras-chave e observe que ele não tem as referências no início do resumo. Isso acontece porque esse resumo é inserido no próprio arquivo, no caso aqui no artigo, tranquilo? Então observe aqui, olha, o título do artigo e observe aqui o resumo desse artigo, pessoal. No caso aqui da revista Tema, ok? Então vejam bem, sempre note, né, que o resumo de artigo, né, ele não vai ter a referência no início dele, ok, pessoal? Uma outra coisa interessante é com relação à formatação. Você deve estar observando, né, que a palavra resumo aparece aqui, olha, no canto esquerdo do livro de vocês, mas geralmente, né, nas monografias como TCCs, dissertações e teses, a palavra resumo ela aparece centralizada. Notem também o espaçamento, que não é o espaçamento simples. Isso acontece, pessoal, porque são as normas dessa revista. Então, dependendo da revista para a qual você vai enviar o seu trabalho, ela vai ter as suas próprias normas. E às vezes essas normas são diferentes das normas da ABNT, especialmente se essa revista for internacional, como por exemplo a revista Science ou a revista Nature, em que as normas são diferentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, por isso que é sempre bom você ficar atento a esses detalhes. Naturalmente, como nós precisamos de um norte, né, para direcionar nossas atividades, eu utilizo a ABNT. Ok, pessoal? Uma outra coisa importante é o seguinte: o resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos, pessoal. Isso é muito importante. Recomenda-se o uso de parágrafo único, ok?
Uma outra coisa importante ser ressaltada é o seguinte: a primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento, né? Isso aqui é uma orientação. Deve-se usar o verbo na voz ativa, na terceira pessoa do singular, né? Isso aqui também é uma outra orientação. Então, observe aqui nesse exemplo que nós temos, né? Uma frase que você observa aí o verbo, né, na voz ativa. E aqui uma outra situação em que você encontra a voz passiva, pessoal. Tudo bem? Então, note aí as diferenças quando você vai elaborar o seu texto. Tranquilo? Lembrando, né, que na voz ativa, o sujeito, né, ele é agente da ação, atividade ou estado, pessoal. E na voz passiva, o sujeito é o paciente da ação verbal. Ok? Isso aqui não é uma regra. Então, naturalmente, você pode fazer, eventualmente, né, o seu resumo utilizando a voz passiva. Isso acontece, tá? Mas, né, como orientação que é dada, nós geralmente aconselhamos que você utilize o verbo na voz ativa, pessoal, como uma forma de facilitar a compreensão do texto, ok? E a ideia de se utilizar, né, a terceira pessoa do singular é justamente para tornar o seu texto mais impessoal, tudo bem? Menos subjetivo, tranquilo? Mas isso também não é uma regra absoluta. Muitos artigos, né, científicos, né, de revistas internacionais utilizam, né, o verbo na primeira pessoa, né, do singular, né, ou do plural. Né? Isso acontece, mas, todavia, né, nós ressaltamos aqui que isso aqui é uma orientação, né, que você pode eventualmente estar seguindo. Mas, todavia, ressalto mais uma vez que é sempre importante você observar as normas de publicação da revista para a qual você vai submeter o seu trabalho, ok? As palavras-chave, pessoal, devem figurar, né, logo abaixo do resumo, antecedida da expressão palavra-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto, pessoal. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, palavra-chave, né? Educação inclusiva, aí você tem que olhar um ponto, respostas educativas, né? Outro ponto, aspecto atitudinal, ok? Então vejam bem, pessoal, é muito comum você encontrar resumos, né, em artigos científicos em que eles são separados por vírgula, às vezes por ponto e vírgula, tranquilo? Então isso acontece. Mais uma vez eu ressalto, né, que eu utilizo a ABNT na elaboração aqui dessa nossa videoaula sobre resumo. Então, segundo ela, nós devemos separar, né, as palavras-chave por ponto e não por vírgula ou ponto e vírgula. Mas, naturalmente, né, isso vai depender da revista para a qual você vai publicar aí o seu trabalho, pessoal. E, curiosamente, às vezes também depende da instituição de ensino que você estuda. De repente, uma universidade estadual, federal, ela utiliza normas para a formatação dos trabalhos acadêmicos que é diferente da outra instituição. Então, isso aí é bem interessante também de ser observado. Então, por isso que é muito importante você ficar atento às normas de formatação ou de elaboração dos trabalhos acadêmicos da sua instituição. Nesse caso aqui, como utilizo a BNT, né, geralmente essas normas são utilizadas por várias instituições de ensino, ok? Então, deve-se evitar, pessoal, símbolos, né, e contrações que não sejam de uso corrente, né? Isso porque o resumo deve evitar, né, esse tipo de recurso, até porque ele se trata de fato de um texto conciso, tudo bem? Fórmulas, equações, diagramas, etc., né? Isso é importante, né, que seja evitado no resumo, até porque, né, são fórmulas que realmente pode exigir que o autor do resumo tenha que fazer mais explicações sobre uma equação que foi inserida no texto ou de um diagrama, então por isso que realmente deve se evitar a utilização aí, né, desses recursos. Naturalmente, se for muito necessário você utilizar de repente uma fórmula, equação, fazer isso da melhor maneira possível, ok? Então por isso que ele coloca aqui no texto, né, que você não deve usar, né, esses recursos, né, a não ser que seja absolutamente, né, necessários esses recursos, pessoal, ok?
E quando o seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecerem, né? Ok, pessoal? Quanto à sua extensão, os resumos eles devem ter, né, esses tamanhos aqui de acordo com o número de palavras. Então vejam bem, de 150 a 500 palavras, os de trabalhos acadêmicos, aí nesse caso eu ressalto, né, para vocês, o caso das teses de doutorado, as dissertações de mestrados, os TCCs, né, de graduações, entre outros trabalhos, e também os relatórios técnicos científicos. Aqui você já observa, né, um número menor de palavras, por exemplo, de 100, né, a 250 palavras, os de artigos de periódicos, né, no caso de revistas científicas. Só que aqui é importante ressaltar mais uma vez que é muito importante você ficar atento para as normas, né, de publicação da revista científica para a qual você vai submeter o seu trabalho. Lá nas normas da revista, ela vai dizer qual é o tamanho que o seu resumo deve ter, pessoal, além dos outros elementos que vão formar lá o seu arquivo, tranquilo? E aqui, por último, pessoal, de 50 a 100 palavras, os destinados a indicações breves, no caso, aqueles resumos bem sucintos, ok? Em relação à estrutura do resumo, pessoal, então vejam bem, ele tem lá a ficha técnica, que é composta aí de referências bibliográficas, tudo bem? Então aqui, né, de uma forma bastante breve, vou comentar para vocês os elementos que compõem uma referência, nesse caso aqui, apenas os elementos essenciais, né, de monografia no todo, no caso aqui de livro. Então ela é formada por autor, título da obra, tá? Subtítulo, né, se houver, nem todas as obras apresentam subtítulo, a edição, né, se houver, o local da publicação, a editora, caso a empresa é responsável, e a data de publicação. Então aqui como exemplo, né, para vocês, nós temos aqui a obra Liderança em Gestão Escolar, é o título, observe que está destacado em negrito, tudo bem? A autora é Heloísa Luque. Observe que nós começamos pelo último sobrenome da autora, tudo bem? E aí depois nós continuamos com o restante do nome da autora. Aqui tem a opção, né, de você fazer por extenso abreviado o nome da autora. Nós também temos aqui, olha, a edição, no caso aqui é a quarta edição. Aqui nós temos, olha, o local da publicação, no caso aqui, olha, Petrópolis. E aqui nós temos a editora, no caso a editora Vozes. E a data de publicação, no caso aqui 2010, pessoal. Em relação, pessoal, à questão do resumo do conteúdo. Então, nós devemos observar o seguinte, né? Esses itens, o assunto, né? Que no caso se refere a expor concisamente sobre o que trata o texto original, no caso o tema que está sendo abordado aí no texto, o objetivo, o que o autor deseja alcançar, né, com aquele trabalho, a metodologia, nesse caso aqui, de que forma a pesquisa ela foi realizada, ou seja, qual foi a metodologia utilizada, e também resultados e conclusões, pessoal. Nesse caso aqui, olha, expor os resultados alcançados, tranquilo, e as conclusões do texto resumido, tudo bem? Então eu coloquei aqui nessas cores, né, destacadas, justamente para que você pudesse acompanhar no slide seguinte, né, um resumo em que você pode identificar com mais facilidade esses itens aí, tudo bem? Então, pessoal, vocês observem aqui, né, nesse resumo, os itens que eu comentei, né, com vocês em relação ao slide anterior. Então, nós temos aqui, olha, o assunto, né, do texto, observe que é destacado nessa cor azul, onde ele se inicia até onde ele vai. Nós também temos aqui, olha, o objetivo, no caso aqui, olha, o que o autor deseja alcançar, como vocês podem estar observando aqui, olha, eu coloquei nessa cor verde. Nós também temos a metodologia, né, que foi utilizada aí nessa pesquisa, que você vai colocar no seu resumo, que eu destaquei aqui para você também. Nós também temos os resultados que foram alcançados com a pesquisa, que está aqui, olha, na cor vermelha. E por último aqui você vai observar, né, as conclusões
dessa pesquisa, pessoal. Então, em relação ao resumo do conteúdo, né, ele pode ser destacado dessa maneira aqui e seguindo essa ordem também. Isso é muito importante que se comente. E que nós temos no final, né, as palavras-chave. Observe que elas são separadas por ponto. Elas começam, né, com letra maiúscula, tudo bem? Observe que você não tem aqui, olha, o recuo na primeira linha. Observe esse espaçamento aqui, no caso, 3 espaçamentos em branco. Observe espaçamento simples. Observe somente um espaçamento entre o parágrafo único e o início das palavras-chave, ok? Então, isso aqui é uma forma de você fazer um resumo, tranquilo? Nesse caso aqui, é um resumo que foi inserido dentro de um trabalho acadêmico. Por isso que ele não é precedido aqui das referências, pessoal. Tudo bem? Em relação à redação de resumos, então eu trouxe para vocês aqui algumas dicas na hora de elaborar aí o resumo de vocês. Então a primeira delas é a seguinte, pessoal. Leia todo o texto, né, e procure responder enquanto lê a seguinte pergunta: de que trata o texto? Então a resposta é o tema do texto, pessoal, naturalmente. Segunda dica é o seguinte: releia o texto, né, e sublinhe, né, a lápis, se for o caso, as informações mais importantes, tudo bem? Então é sempre importante você destacar os pontos principais. Consulte um dicionário quando necessário. Então, pessoal, caso você tenha alguma dúvida com relação a uma palavra que você tenha encontrado no texto original, é sempre interessante, né, você consultar um dicionário para você tirar essa sua dúvida, né? Eventualmente você pode trocar essa palavra por um sinônimo e de repente facilitar, né, a leitura do texto por uma outra pessoa que venha pegar o seu resumo, tranquilo? E nós também temos aqui, olha, faça um esquema, né, do tipo tema, ideias básicas e também a conclusão do resumo, pessoal, ok? Outra coisa importante é o seguinte: sintetize, né, com suas palavras em parágrafo único as ideias do esquema, já que nós temos que fazer um resumo, né? E nunca se esqueça de fazer isso aqui, olha, releia, revise e passe a limpo o seu trabalho acadêmico, pessoal, tudo bem? Nos textos bem estruturados, cada parágrafo corresponde a uma só ideia principal, né? Isso aqui é uma dica de redação, tudo bem? Todavia, né, parágrafos com as mesmas ideias devem ser reduzidos a apenas um, né? Já que nós estamos querendo fazer um resumo, é sempre bom, né, ser sucinto com relação à questão aí das ideias, né, que estão às vezes distribuídas ao longo do texto, que você pode condensá-las, né? Então, pessoal, existem várias formas de vocês fazerem um resumo, tudo bem? Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né, nós temos a seguinte situação de resumo que não se prende, né, fielmente às palavras sublinhadas. Então, aqui nós temos, né, um texto, ok? Então, aqui nesse texto foi destacado algumas palavras que vão ajudar na hora de compor o resumo, tranquilo? Então, aqui desse texto, nós temos esse resumo aqui, olha, que vocês podem estar aí observando. Então, ele contém, né, as ideias principais do texto original, pessoal. Mas observe, né, que é um texto, assim, reduzido, né? Então, aí você observa que nós atingimos a finalidade do resumo, né? Que é trazer as informações de maneira, assim, mais concisa, tranquilo? Então, quando você fez lá o destaque das palavras, né, sublinhando, você não necessariamente se prendeu fielmente a todas as palavras que foram destacadas. Então, isso aí é uma opção para você fazer o seu resumo, ok? Nesse outro caso aqui, nós temos um resumo baseado nas palavras sublinhadas ou destacadas, da maneira que você achar melhor, tudo bem? Então, aqui nós temos um outro texto, em que o objetivo é fazer um resumo desse texto. Então, nós fizemos aqui uma leitura, e aí começamos a fazer uma segunda leitura e a destacar, né, algumas palavras que vão nos orientar na hora de elaborar o nosso resumo, ok? E nesse caso aqui é um resumo baseado nessas palavras sublinhadas, que nós veremos agora no slide seguinte. Então, observem que, olha, esse resumo que foi produzido a partir do texto anterior, que é um resumo muito mais baseado nas palavras sublinhadas.
Então, necessariamente, né, vai ficar ao seu critério, né, escolher a melhor forma de como elaborar os resumos, pessoal. Com o tempo, né, você vai ganhando mais experiência, né, através da prática e vai elaborar resumos cada vez melhores, ok? Que tipo de resumo é este, pessoal? Então aqui vocês observam, né, um resumo em que ele é iniciado, né, pelas referências, como vocês podem estar observando aqui, olha, a autoria, o título da obra, subtítulo, como vocês podem estar observando, a edição, tudo bem, o local, a editora e a data da publicação, pessoal, além do número de páginas. Então aqui você tem resumo, né, em parágrafo único e as palavras-chave. Tranquilo? Então aqui você tem um modelo de resumo, né? A questão é a seguinte: que resumo seria esse aqui? Seria, por exemplo, um resumo indicativo ou resumo informativo? Então, após você fazer uma leitura, né, breve desse texto, você pode ter uma ideia de que resumo seria esse. Tudo bem? Então, analise aqui, por exemplo, que ele comenta assim, né? Olha, propõe brincadeiras e competições de fácil execução, visando ao entrosamento e descontração de grupo das mais variadas faixas etárias. Observe que ele não comenta, né, quais seriam essas brincadeiras, pessoal. Então isso é uma coisa muito interessante, né? A maior parte das atividades propostas estimula as capacidades de memorização, entre outras, né? Então aí, só por essas análises breves aqui, né, você já pode observar que isso aqui se trata de um resumo indicativo, pessoal, porque ele traz apenas informações sucintas sobre um texto, né? No caso aqui, um livro, né, chamado Jogos e Diversões em Grupo. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção.